essa mensagem, Deus tem falado no meu coração desde o ano passado, como eu comentei. Último período da faculdade, eu falei, eu já estava com o pezinho fora, a liberdade já estava quase cantando. Aí eu pensei, falei, nossa, agora eu vou vir de bermuda e chinelo para a faculdade, né? Parece que o caos já passou, o TCC entregue, aprovado, maravilha, uma nota que dava para passar, excelente. Falei, agora o último período eu só vou curtir, para que eu fui falar isso? Aí veio um caminhão de tarefas e coisas, e caiu uma matéria chamada Gestão e Administração Eclesiástica. E aonde a minha cabeça explodiu, eu falei, nossa, a gente pode fazer isso aqui, pode fazer aquilo outro, de repente entrei 2 semanas em surto. E comecei a escrever, eu falei, Deus, eu estou louco para acabar isso aqui logo, porque eu vou começar a viver isso. Muitas expectativas foram criadas. E eu conversando com Deus, de repente, ele falou, você anotou tudo? Então agora você vai parar, e você vai guardar tudo isso. E no momento exato, no meu tempo, você vai começar a colocar isso em prática. Eu falei, beleza, acabou, dezembro chegou, e aí eu vou começar a pensar nisso. E essa mensagem foi guardada desde lá, até hoje, até essa semana que eu sentei. E na quarta-feira eu fui na Transformers, e quando eu cheguei em casa, meu coração borbulhando. Eu sentei e digitei a mensagem em 2 horas. Na quinta-feira eu mandei para o pastor, falei, pastor, poda todas as heresias aí, vai. Aí ele foi lá, falou, Alan, vamos fazer dessa forma. E aí foi quando ele me devolveu e falou, olha, assim, veja o que você acha. Eu falei, beleza. Li e falei, coerente, tirou 99% do meu sermão. Brincadeira. Daí ele me devolveu e falou assim, Alan, pensa nessa linha aqui. Então esse sermão é uma construção de uma explosão de ideias aqui, com pastoreio, com cuidado dali. Foi um tempo de mesa. Então vamos lá. Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Está lá em 1 João 3,18. Todo mundo sabe esse versículo, né? Está cravado no teu coração. Agora olha para a pessoa que está do teu lado e fala, filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Maravilha. Show de bola, eu amo vocês. Agora você vai olhar para o outro lado, e assim, é o mesmo versículo com uma conotação um pouquinho diferente. Coloca lá, em vez de filhinhos, coloca IBNJ. Não amamos simplesmente de palavras. Jesus, que auê todo. Eu amo essa muvuca. Vamos lá, continue. Mas de fato e de verdade. Como eu comentei, nós estamos sendo completamente encharcados pelo amor. Todos que vêm aqui têm falado, você tem que amar, você tem que se amar, você tem que buscar o primeiro amor, você tem que suportar uns aos outros, você tem que buscar realmente amar ao próximo. Está todo mundo sendo desconstruído e construído na formatação original do céu. Quando nós falamos sobre o amor, é muito bonito. Vamos lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos vivendo isso. Você está sendo moldado a entender o que é esse amor. Porém, comecei a pensar, o ano passado, quando essa mensagem começou a borbulhar no meu coração e sentando com alguns líderes, sendo um tempo de mesa com alguns líderes, eu falei, há um déficit na nossa igreja. Pasmem vocês e se escandalizem, mas ao final a gente vai ter esse momento de perdão e eu não tenho problema em pedir perdão para você. Se escandalizar, mas calma teu coração, tá? Entenda o meu coraçãozinho que é ministrado por Jesus direto. Mas eu falei, a nossa igreja ela tem um grande ganho. Nós somos uma igreja família que nos abraça. Quem chegou aqui nos últimos 10 anos entende o que é isso. A igreja vem, te abraça e tal. Mas e depois disso? O que tem feito as pessoas não ficarem no nosso meio? Aonde nós estamos perdendo?
aonde nós estamos falhando. E aonde Jesus começou a ministrar meu coração. Eu falei, nossa, a gente não pode, cara, a gente não pode ter todos esses cultos maravilhosos, essa estrutura linda, e simplesmente não ter 100 pessoas para cultuar todos os domingos aqui. Você já parou para pensar o tamanho dessa igreja? A capacidade que acho que é 350, apertadinho, cabe uns 500, né? Bem acertadinho, no inverno a gente consegue chegar uns 500 aqui, né? Olha lá, tem um profeta no nosso meio, eu escutei um amém, maravilha, não estamos sozinhos. Mas eu paro e fico, Jesus, como que pode uma igreja desse tamanho e simplesmente ter 120 pessoas adorando? São 120 pessoas queimando, sim, glória a Deus por isso, mas nós podemos muito mais. Deus nos chamou simplesmente para nos contentarmos em batizar 3 ou 4 pessoas por batismo. Glória a Deus por essas vidas, mas Jesus incomoda meu coração porque a gente tem um grande potencial. Eu converso com as pessoas assim, né, não com um olhar ambicioso, mas com um olhar futurista. Porque eu sento com uma pessoa e ela começa a conversar, e eu falo, cara, tem potencial nessa área, tem potencial nisso aqui. Mas primeiro eu tento escutar o coração. Primeiro eu tento carregar os fardos. E eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Me desvenda os meus olhos nisso. E foi aonde ele chegou e falou, presta atenção na visão que vocês têm. A nossa visão é amar a Jesus e manifestar o seu amor e salvação a todos em todo o mundo. Nós não estamos falhando em levar a salvação a todos, mas nós estamos, eu sou muito ruim de português, tá? Mas nós estamos falhando na primeira ação, que é amar a Jesus, é o verbo, estou certo? Cadê os professores de português? Estou certo, né? Amar é um verbo, é uma ação, né? Maravilha, com o meu 7 na faculdade, serviu para alguma coisa. Mas nós estamos falando, amar a Jesus, nós estamos realmente amando a Jesus, nós estamos realmente buscando amar Ele incondicionalmente, e nós passamos por esse processo, nesses últimos domingos, o primeiro amor, nós estamos buscando. O pastor Ney trouxe essa palavra, busque o primeiro amor, busque queimar novamente por Jesus. Eu falei, beleza, glória a Deus pela vida do Ney que trouxe esse primeiro pensamento. Eu falei, tá, mas agora, toda essa construção que foi feita nesses últimos dias, todas essas palavras que foram ministradas no teu coração nesses últimos dias, vai trazer um ápice nessa noite. Porque nós, como comunidade, nós, como uma igreja, somos um corpo. Você faz parte desse corpo. Você faz parte dessa família. Você faz parte dessa família IBNJ. Precisamos realmente amar. Mas eu falei, Jesus, sobe o nível da nossa igreja. E aonde veio a mensagem? Vamos começar a ensinar essa igreja a amar, porque cada um se ama. Mas agora, como um corpo, nós vamos amar. E aí veio o tema dessa mensagem, criando a cultura do amor. Para nós criarmos uma cultura, precisamos entender alguns tópicos. Vou tentar correr, porque às vezes a gente se empolga e a gente não pode sair daqui 10 horas da noite, porque senão eu vou ficar mais um ano sem pregar, tá bom? Então a gente vai correr um pouquinho. Para a gente criar, para a gente realmente romper em amor como igreja, precisamos começar a praticar algumas características disso. Jesus ministrou no meu coração que a primeira característica é não despreze o tempo de mesa. Nós entendemos que o discipulado é um tempo de mesa. Nossa igreja é uma igreja discipular. Nós temos a cultura de cada um caminha, eu mais um. Todo mundo teria que caminhar como discipulador. Todo mundo deveria caminhar com alguém que prestasse contas. Como eu falei, nesse setembro nós vamos viver que vamos ouvir as pessoas lá fora, mas dentro da igreja também nós precisamos prestar contas a alguém. E também precisamos cuidar um do outro. Não cuidar um da vida do outro para fofocar, não, mas é para cuidar, para edificar. O tempo disso, o nome disso é tempo de mesa. Jesus, ele pregava para multidões, mas na mesa ele demonstrava o reino. Na mesa, onde ele chamava as pessoas de perto e ensinava, manifeste o reino. Nós como igreja precisamos criar isso.
E a gente pode usar como desculpa, mas a pandemia, mas a correria. Mas a pandemia já se foi há 2 anos. Estamos começando a caminhar novamente numa liberdade, né, saudável talvez. Mas temos que parar com essa desculpa, eu não tenho tempo. Arrume um tempo, porque se você não tem tempo para cuidar, um tempo de mesa, para você prestar contas e realmente cuidar da vida de alguém, você está perdendo o seu tempo como cristão. Porque Jesus nos ensina na mesa. Quando entendemos e analisamos a vida de Cristo, Ele veio falando desde o começo sobre a cruz. Só que Ele falava isso na mesa. Então Jesus usou a mesa para falar da cruz. E quem não entendeu a cruz, voltou para a mesa. A gente vê isso pelos discípulos de Emaús, voltando pelo caminho. Então Jesus sempre teve a mesa. O tempo de mesa é muito importante, porque através da mesa Jesus transformava a vida de pessoas. Foi através de uma mesa que Jesus transformou a vida de Nicodemos. Ele falou assim, você precisa nascer de novo, é um tempo de comunhão, é um tempo de cuidado. Foi na mesa que Zaqueu foi transformado, teve a sua vista desembaçada, que ele chegou e falou assim, eu preciso ir lá e devolver tudo aquilo que eu roubei. Era um tempo de mesa que Jesus nos transforma. Era um tempo de mesa que Jesus nos edifica. Testemunho pessoal. Eu fazia meu devocional no sofá de casa. E não havia problema disso. Eu chegava, eu anotava, pegava o caderninho e tal. Mas quando eu entendi que Jesus falou assim, ei, pega uma cadeira e senta na mesa. Que nós vamos mudar esse tempo de qualidade. E eu peguei e sentei e falei, vamos conversar, Jesus. E aí ele começou a ministrar no meu coração muito forte. E aonde as explosões acontecem, aonde Jesus começou a me transformar e começou a edificar na minha vida algo diferente, aonde essa palavra lá atrás, que simplesmente era um sentimento, começou a se transformar em atitudes. Aquilo que Jesus fala no meu coração, aquilo que Jesus ministra no teu coração, se não for transformado em atitudes, vai morrer. Jesus coloca um sonho no teu coração, e se você não pratica ele, vai virar simplesmente uma ilusão. Então não despreze o tempo de mesa com Jesus, e principalmente não despreze o tempo de mesa com o seu irmão. Quantas vezes a gente vê pessoas se batizando aqui, é muito legal, festas nas águas, bagunça, uou! Mas e depois disso, as pessoas entendem que o discipulado é simplesmente o livrinho, não, é para toda a vida. Tivemos uma reunião do Old Cross há umas 3 semanas atrás, eu, Rodrigo e Thaís. E a gente chegou para conversar sobre o ministério e tal. Daí eu cheguei e falei assim, não, vamos conversar sobre o ministério, mas me diga aí, como é que vocês estão? Como é que está em casa? E aí eles começaram a falar, mas a gente não vai falar sobre o ministério? Eu falei, vamos falar sobre o ministério, mas eu preciso saber como é que vocês estão. Porque se vocês não estão bem, o ministério não vai fluir. Porque vocês simplesmente não são instrumentos na mão do Senhor, mas aqui nós somos uma família, nós somos um corpo. Então venha um cuidado além disso. Então, quando você começar a discipular pessoas, e começar a cuidar da vida de pessoas, realmente não pense lá na frente o que ela pode te proporcionar, mas sim como está o coração dela. Jesus tem nos chamado realmente para esse tempo de mesa, esse tempo de cuidado, para que a gente possa crescer junto. E não simplesmente, a gente é uma igreja de discipular. Mas você tem chorado com o seu discípulo? Você tem tido um tempo de qualidade com a pessoa da tua célula? Você tem chamado as pessoas da tua célula para um tempo além da sua célula? Porque na célula a gente temos 2 horas mais ou menos ali de comunhão, de contato, mas e aí depois? Como está? Como que você está? Então é esse tempo de mesa que eu falo. Quando as pessoas começam a me mandar áudio, tem algumas pessoas assim, que gostam de um áudio que assim, lá vem o podcast, eu já espero uns 3, 4 minutos de áudio. E eu amo isso. E eu não acelero, né? Porque o WhatsApp fez uma cilada do inimigo chamado velocidade aumentada. Que o áudio de 2 minutos vira 1,5, 30 segundos e tal, e você não entende nada. Eu falei, poxa, mas a pessoa já parou para abrir o coração para você naquele tempo, e você vai acelerar. Eu falei, poxa, mas Jesus não acelerou as coisas.
tudo acontecer no seu tempo, por que eu tenho que acelerar um áudio de alguém que está conversando comigo? Claro que no meu serviço eu acelero, né? Porque daí o mecânico vai falar o que aconteceu, como é que é, a cor do carro, aí tipo, né, a gente diminui. Mas a minha esposa chegou e falou assim, olha, você tem que parar de acelerar, porque você escuta o áudio, eu já sou acelerado. Se eu acelero um áudio, eu vou responder mais acelerado ainda, então a minha vida vai se passar tipo muito rápido. Então eu falei, vamos dar uma acalmada, vamos escutar no normal, para a gente poder agregar muitas vezes isso. E hoje eu tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido isso na minha vida, a desacelerar e simplesmente escutar as entrelinhas dos áudios que nos mandam. E quando a gente não tem tempo de estar junto, através de uma ligação a gente consegue ter esse tempo de mesa. O importante é você não andar sozinho. O importante é você não caminhar sozinho, não deixar que as outras pessoas que estão do seu lado caminhem sozinhas. Eu gosto muito de pessoas que chegam na igreja e a gente marca, vamos marcar uma coisa? Vamos marcar alguma coisa, uma pizza, alguma coisa, tal. Eu gosto de comida, entendeu? Porque Jesus, onde ele estava, tinha comida. Era casamento, era jantar e tal. Assim, se quiser me chamar, eu estou à disposição, tá? E eu não tenho nenhuma restrição. Pode mandar que eu vou comer, ok? Mas assim, eu gosto de pessoas que estão chegando na igreja, a gente ir lá conhecer a história, conhecer de onde veio, conhecer muitas vezes a história dela. E talvez aqui, né, eu já cometi algumas gafes com algumas famílias, assim, que eu falo assim, nossa, é a primeira vez que você está vindo aqui, a pessoa já está vindo há uns 3, 4 semanas lá, e eu chego com maior cara de pau, e eu não tenho vergonha disso. Mas eu falei, a primeira vez que você está vindo? Ah, não, já está vindo quase um mês. Falei, glória a Deus por isso. Né? Então, eu me apresento e tudo bem, mas por quê? Porque as pessoas precisam ser vistas. Né, passei rapidamente na casa do Willington essa semana, ele falou, não, vamos entrar para tomar um café. Eu falei, nossa... Oh, Deus, eu estou atrasado, mas a vontade é... Falei, mas a gente vai marcando. A vontade é grande. Mas assim, não menospreze esse tempo de mesa. Não menospreze esse tempo de cuidado. Pare a tua vida para isso. Se programe para esse tempo. Né? Tem algumas pessoas que estão conversando comigo, eu preciso começar a correr. Eu falei, antes de você começar a correr, vamos caminhar. E tem esse tempo de qualidade de estar com os outros. Porque não é simplesmente você, mas o que eu vou falar para a pessoa? Não precisa ter um texto preparado para isso. Não precisa ter uma mensagem de 3 pontos para isso, mas simplesmente você estar lá e conversar com as pessoas. É diferente isso quando a gente se preocupa com alguém. É diferenciado quando você simplesmente manda uma mensagem para alguém, eu senti tua falta. Experimentamos isso essa semana com a célula. A parente de alguém na nossa célula passou por uma cirurgia e eu peguei e mandei um áudio orando no grupo de célula, porque, né, como o Luiz Paulo falou, tipo, você ora quando alguém pede oração? E eu tenho tentado buscar isso, e realmente orar pela vida das pessoas que caminham comigo. Não porque eu quero, tá orando por mim, não, mas é porque eu preciso ser exemplo para quem caminha comigo. Eu não posso cobrar algo que eu não tenha, eu não posso entregar algo que eu não tenha. E aí é onde eu comecei a viver isso, tipo, ore por tal pessoa, a gente paramos e oramos. E eu falei, poxa, mas eu não vou simplesmente fechar isso ao meu grupo de célula. Como eu já tinha o contato, né, do filho da mulher que passou pela cirurgia, eu mandei para ele. Orei pela vida dele. E no dia seguinte, mandei para o irmão dele. Falei, olha, estou orando por você. E orei. Algo diferente, ele falou assim, cara, obrigado pela preocupação. É algo diferenciado do que a gente pode fazer. Nós estamos vivendo, você passou com a célula, assim, atos de amor. E, nossa, eu fui muito abençoado por isso. Obrigado quem teve a brilhante ideia de colocar isso na estratégia. Atos de amor. Caí numa célula quarta-feira, eu saí parecendo Páscoa. Saí com o bolso recheado de chocolate. Fui na Transformers, lá um fez um negocinho de chocolate, o outro deu 2 bombons, falei, nossa, me dei bem. Amo vocês, Célula Transformers, vocês são demais. E ainda tinha um bolinho de fubá, olha, Jesus. Mas vamos lá, foca no propósito. O primeiro passo é, não despreze o tempo de mesa. Eu não sei o que é isso, vamos começar a criar esse tempo de mesa. Chame pessoas para estar perto, pessoas que faz tempo que você não vem, chama para a tua casa. Não espere que o pastor faça uma visita, não espere que o teu líder de célula faça uma visita. Se você acha que, nossa, eu vou juntar meu líder de célula, manda uma mensagem para ele. A gente vai lá. O líder de célula que se vire, mas ele vai te levar lá. E vocês vão juntos. Segundo passo, muito importante para que a gente possa romper em amor, é a lealdade. Lealdade. Gente, isso foi a nossa cultura como brasileiros.
nos quebra muito nisso. O brasileiro é um povo que não é leal. O brasileiro ele só é leal a partir do momento que é interessante para ele. A pessoa só é minha amiga a partir do momento que ela pode me ser útil. A partir do momento que ela não é mais útil, eu simplesmente viro as costas e vou embora. A lealdade é muito além disso. A lealdade é você não negar a visão, não negar o que a pessoa carrega. Voltando a falar sobre discipulado, um discipulador precisa ser leal ao seu discípulo. Não é porque ele está passando por um momento de dificuldade que ele simplesmente vai abandonar, não pode. Não é simples, a lealdade tem que realmente fazer que a gente mude, transforme as nossas vidas, a nossa visão. Exemplos da Bíblia que trazem a lealdade, Davi e Saul. Davi, mesmo não concordando 100% com o que Saul carregava, com simplesmente o que Saul fazia, as atitudes dele, Davi era leal a ele. Davi teve a oportunidade de matar Saul e simplesmente não vou te matar. A lealdade é isso. Uma lealdade, você ser leal a uma visão. Nós não podemos ter divisões na nossa igreja, nós não podemos simplesmente, eu não concordo com o meu líder, agora eu vou começar a fazer um boicote contra ele. Desculpa, mas isso é rebeldia. E rebeldia na Bíblia é o mesmo pecado de feitiçaria. Precisamos ser leal à nossa visão, nós precisamos ser leal aos nossos líderes, à nossa liderança. A equipe pastoral tem uns embates muito acalorados às vezes. Vou trazer para fora e o pastor depois apaga o incêndio. Mas a gente chega assim, por que disso? Por que daquilo? Mas o pastor já falou, gente, aqui a gente... Deixa eu pensar no termo que não vai escandalizar os irmãos. Aqui a gente tem brigas ferrenhas. Mas saiu dessa sala, todo mundo se defende. Ninguém vai ficar apunhalando um outro pelas costas, ninguém vai chegar e vai ficar falando mal. Porque o pastor Ednilson está meio travado nisso. Eu fui ministrado nisso. Meu coração começou a borbulhar e tal, meu coração está borbulhando demais, né? Mas eu cheguei para o meu pastor assim, e estava passando por um momento de tempestade no meu coração. E antes de começar a fermentar isso, eu cheguei para o meu pastor e falei, pastor, preciso marcar um tempo de mesa com o senhor. E foi 1 hora falando. E depois foi mais meia hora dele ministrando ao meu coração. Nós temos que aprender como igreja, que lealdade merece respeito, e você respeitar o teu irmão é você dizer aquilo que você precisa falar na frente dele. Eu cheguei, pastor, eu estou passando por isso, isso e isso. Esclarece meu coração, por favor. E ele foi lá, esclareceu meu coração, e no dia seguinte fez mais ainda. Ele pegou e mandou uma mensagem para mim no dia seguinte. Alan, você lembrou de mais alguma coisa sobre a nossa conversa de ontem? Como que está teu coração? Nós precisamos entender que a igreja de Jesus, a igreja perfeita, ela precisa ser moldada. E a gente só molda, a gente só vai rompendo o amor a partir do momento que nós começamos a ser leais uns com os outros. Eu não posso simplesmente abandonar alguém, deixar alguém para trás, porque ele não está na mesma pegada que eu. Tive uma experiência extraordinária esse ano, em março, participar dos Legendários. E foi algo extraordinário. Se você tiver a oportunidade de ir, se você aparecer o link para você, vai lá, tenta, homens, porque é muito bom. Mas um dos lemas é, ninguém fica para trás. Nós, como líderes de célula, nós como igreja, não podemos deixar as nossas ovelhas, aquele rebanho que Deus tem demonstrado nas nossas vidas para trás. O cara não aparece uma semana na célula, simplesmente não manda mensagem, o cara não quer vir. Não podemos ser assim como igreja. Se nós vemos o nosso irmão vacilar, eu não vou chegar numa outra mesa e difamar o meu irmão, não. Eu tenho que chegar na frente dele e falar assim, ei, meu querido, eu não gostei dessa atitude, vamos conversar? No maior amor possível, a gente precisa ser uma igreja madura para viver isso. Eu não posso chegar para o meu pastor e falar do irmãozinho, eu tenho que chegar na pessoa e falar, vamos ter um tempo de mesa e vamos edificar. É crescendo um com o outro, é trabalhando um com o outro. Isso é viver em amor, porque quem ama corrige. Eu tenho vivido isso, gente, agora com propriedade. Meu filho tem 1 ano e 6 meses, né? E é muito bom, porque às vezes ele faz uma palhaçadinha, ele faz um negócio, mas ele está aprontando, eu tenho que corrigir ele. Porque por mim eu deixava ele fazer o que ele quisesse, entendeu? Mas assim,
Eu sei que lá na frente vai ser errado isso. Lá na frente eu vou colher isso. E nós, como igreja, querendo romper em amor, nós precisamos amar ao ponto de corrigir, mas corrigir na lealdade. Se é o meu líder que vacilou comigo na célula, eu vou chegar nele, com ele, e falar assim, vamos sentar aqui. Por que a gente não faz dessa forma? Olha, eu dei uma ideia e a gente não fez. Por quê? E começar a crescer nisso. Se eu vi uma atitude errada de um irmão, eu tenho que chegar nele e falar assim, queridão, vem cá. Poxa, eu não gostei disso. Né, eu tenho tentado me moldar a um novo padrão. E muitas vezes o meu pastor chega e fala assim, e eu já estou sabendo que provavelmente lá por quarta-feira eu vou receber alguns áudios do pastor, senão ele não me chamar no gabinete. Mas assim, por quê? Porque ele me ama e ele me corrige. E é lealdade isso. Porque eu sei que ele tem uma visão na minha vida, ele tem um propósito na minha vida. Deus é uma visão para ele, talvez para mim seja embaçada, mas para ele está muito nítida isso. E ele vai chegar e falar assim, a gente poderia fazer dessa forma aqui, o que você acha? Olha, queridão, quantas vezes, né, eu me empolgo aqui, dirigindo um culto e tal, ele falou, queridão, esse tipo de palavra a gente não pode usar. E eu vou sair falando mal dele, estou escrachando aqui, pastor, estou abrindo nossa relação, tá? Mas assim, é isso é amor, isso é lealdade. É a gente ser moldado a um novo padrão. É ser moldado a um novo nível de amor. Se eu realmente amo, eu vou chegar nele e falar. Aconteceu uma situação comigo e com o Ney, antes da pandemia, que foi assim, o Ney estava passando por um momento difícil na vida dele, e eu simplesmente falei, no meu jeito de ser, falei, Ney, se não ajuda, não me atrapalha. Entendeu? Tipo, ele estava sentado num lugar muito errado, assim, sabe? E a gente carregando umas cadeiras, e cara, para ele foi destruidor na vida dele. E aí ele chegou para mim e falou assim, eu não estou bem. Eu não estava bem, você falou desse jeito comigo. Eu falei, cara, perdoa. Me perdoa por isso. Porque nós precisamos ser lealdade. Lealdade é edificação mútua. Lealdade, assim, cara, se a pessoa não falou algo de você que você sabe, vai lá e cobra ela, chega assim e fala, olha, no amor, você tem alguma coisa contra mim? E a gente possa crescer, porque assim, não adianta a gente chegar na ceia aqui, e o pastor chegar e falar assim, você tem algo de errado com o seu irmão? E você troca o cálice e perdão. Mas está junto, é fazer além disso. Quando nós lemos lá em Mateus, que fala assim, se você for entregar o seu dízimo, se você for entregar a tua oferta, e se você sabe que o seu irmão tem algo contra ti, não entrega ao Senhor, coloca no altar, vai lá, acerta com ele, e daí você volta e entrega ao Senhor. E nós queremos prosperar, guardando palavras no nosso coração. Nós queremos que Deus queime no nosso coração, mas a gente está carregado de muitas vezes de palavras que nós não dizemos. As doenças psicossomáticas, saiu de primeira, são causadoras por quê? Porque as pessoas não falam e ficam remoendo aquilo no nosso coração e a gente não conversa. E detalhe que a gente vai conversar com pessoas que não têm a mesma visão de coerência e falar assim, vamos chamar essa pessoa, a gente vai sentar e vai achar o meio termo disso. Precisamos entender que quando Jesus chamava a mesa, e ele pregava sobre lealdade, e ele falava assim, até mesmo falou para Judas, você precisa fazer alguma coisa? Vá lá e faça. Da mesma forma que ele chamou Pedro, e Pedro falou assim, Jesus, eu estou contigo, não abro, você é meu fechamento. E Jesus responde para Pedro, antes que o terceiro galo cante, você vai me trair. Isso é amor. Isso é ponderar. Isso é amar de verdade. Então não adianta a gente simplesmente falar que ama e não colocar isso para fora, não externalizar isso. Gente, Deus tem me dado uma oportunidade tão grande, de conversar com pessoas que realmente odeiam igreja, odeiam com toda a força possível. E é legal que eles vêm assim, quando eles falam assim, Alan, você é crente? Eu falo, amigão, e aí, o que você vai fazer? É tão gostoso isso. Tem uma situação, provavelmente ele vai estar assistindo, amo você sabe disso, mas ele chegou e falou assim, Alan, você é pastor? Eu falei, estamos no caminho, estou sendo moldado para isso. Tem muita lenha para comer ainda. E ele veio assim,
cara, posso falar a verdade para você? Eu estou em dúvida, porque eu odeio crente, mas eu gosto de você. Eu falei, aí vai de você, amigão. Eu estou disposto a amar você, não você não pertencendo à igreja, mas eu amo você pelo que você é. Ele falou, e que tal? Porque eu odeio crente. Eu falei que eu nunca ia ser amigo de um crente, aí vem você. E Deus tem dado oportunidade tão grande disso. Porque nós somos leais a um princípio. Nós amamos a Jesus. E devemos manifestar o amor dele e salvação a todos. Não é porque ele apertou um número errado na urna lá que a gente tem que excluir ele. Não é porque ele torce para um time diferente do nosso que nós temos que odiar ele. Nós temos que amar tudo coxa branca, nós temos que amar tudo corintiano. Até mesmo flamenguista, a gente tem que amar esse povo. Entende? Ainda bem que a minha sogra não está aí. Ainda bem que ela não ouviu. Mas nós temos que amar a todos, não é porque a pessoa pensa contrário de você. Nós temos que parar de fugir de embates, que as pessoas falavam assim, você é crente, fica dando dinheiro para pastor. Cara, eu amo esse tipo de debate. Aí vem. Eu falo, queridão, você não entendeu nada sobre dar dinheiro para pastor. Não é sobre dar dinheiro para pastor, é viver uma cultura. Você não sabe de onde eu vim, mas eu posso falar para você. Jesus me tirou da lama, Jesus me tirou da valeta. Eu sou crente desde pequeno, sim. Eu me batizei com 10 anos e me converti com 22, 21, nessa igreja. Me batizei numa outra igreja. É fora do prumo? É fora do prumo. Porque eu conhecia sobre a religiosidade. Mas quando eu entrei nessa igreja, eu fui abraçado de tal forma que as pessoas não me conheciam e me abraçaram. Mesmo sabendo do meu passado, mesmo sabendo dos meus pecados, eles me abraçaram e falaram assim, a gente vai caminhar junto. Pessoas que chegaram para mim, num tempo de mês, e falaram assim, você não quer cair? Não anda na beirada. Sondando o meu coração. São pessoas que realmente acreditaram em mim. Eu falei, literalmente, hoje eu sirvo essa igreja por um propósito muito maior. E Deus tem dado a oportunidade a essas pessoas que odeiam a igreja, falar assim, cara, você não conheceu a minha igreja. Tu não conheceu a IBNJ que eu conheço. Mas a gente já chega lá. Então assim, se você olhar para dentro do teu coração hoje e perguntar, Jesus, eu fui desleal? Estou sendo desleal à minha visão? Jesus quer construir algo novo em você através desse amor que nós temos ministrado, queimado, entregado nesse altar. Nós devemos amar as pessoas, nós devemos amar a Jesus, e nós devemos realmente transformar esse bairro. Mas para isso, a gente precisa caminhar como um corpo. Nós somos um corpo, nós somos uma família. Semana passada, ministrando no Integração, foi exatamente isso. Nós, como família IBNJ, temos uma missão. E não dá para o mesmo corpo dividir para os dois lados. A gente não pode rachar o corpo. Nós não podemos rachar o corpo. Então, se nós caminhamos por uma visão, nós vamos caminhar todos juntos. A perna não dá para fazer um walker e querer ir para frente e para trás, não dá. Então, que nós possamos viver isso. E começar a ser cristãos maduros. O nosso amor não pode ser frágil. O nosso amor não pode ser simplesmente raso. O nosso amor não pode simplesmente ser de palavras. Nossa, eu te amo em Cristo. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, eu te amo em Cristo. Não pode falar isso. Mas assim, você pode falar, se essa for a sua linguagem do amor, faça. Mas nós temos que realmente começar a suportar uns aos outros. E eu sei que muitas vezes dá vontade de queimar nosso réu primário. Tem uns irmãozinhos benção que nos edifica, porque nos faz realmente crescer em amor. Mas nós precisamos realmente, como um corpo, vivenciar esse amor, e queremos romper nisso, é num corpo. É engraçado que você não dá nada para o mindinho, mas bata ele um dia, ou estrale ele de uma forma errada, que você vai sentir dor o resto do dia. Aí você vai ver, nossa, eu tenho um mindinho e está doendo. Se o nosso corpo dói, a gente precisa curar, tratar ele e caminhar junto. Então que você possa pensar muitas vezes daqui para frente a cultura do amor. Nós estamos rompendo em amor. Rompendo em amor
é não simplesmente bater na porta, mas romper em amor é realmente arrebentar no amor. A gente vê umas mensagens muito, a gente é amando em amor, parece os ursinhos carinhosos, pá. Mas é muito além disso, é o amor ser transbordado na vida de outras pessoas, é o amor realmente ser impactado, que as pessoas olham e falam assim, cara, eu não sei o que você está fazendo aqui, eu não mereço ser amado. Eu falei, eu também não merecia ser amado, mas eu estou aqui por você. É as pessoas perguntarem, cara, que amor é esse que nos move? Que amor é esse que nós estamos proclamando lá fora? Por que é esse amor que não te abala? É esse amor que a gente precisa romper. É esse amor que eu vejo homem barbado chorar, igual eu vi na quarta-feira. Eu não vou nem olhar para as pessoas. É esse amor que faz bruto chorar. É esse amor que faz a gente parar no meio da rua e abraçar um mendigo. É esse amor que faz a gente parar no meio da rua e falar assim, Jesus tem algo na tua vida. Jesus parou por você. E você sabe de onde Jesus te tirou. Jesus sabe de onde tirou você, e não é simplesmente para você estar bonitinho sentado aqui agora, mas é para que você ame outras pessoas. Nós temos uma missão. Então, Jesus não tirou lá de graça, não foi de graça. Nós vivemos na graça, mas não foi de graça. Foi um amor derramado naquela cruz, gota por gota, não é simplesmente para que você viva de uma forma legal, coerente. Porque, gente, eu vou falar para você, ser cristão nesse tempo está muito zoado, está muito complicado. Porque as pessoas ficam esperando você vacilar, as pessoas ficam esperando você dar um vacilo e falar, nossa, mas não é você o crentão? Mas que você não procure não vacilar, porque eu vejo muita gente, vamos orar sobre isso, eu preciso vencer tal pecado. Você simplesmente não precisa vencer o pecado, você precisa se aproximar de Jesus, porque é Jesus que tira o pecado do mundo, e se você está perto dele, que tira o pecado do mundo, o pecado não vai mais atingir você. Então nós precisamos realmente entender isso. Vamos ter que ser leais uns aos outros, e a lealdade vai doer, e a lealdade vai exaltar, como Paulo falou aqui, se você está procurando honra, você está errado, nós temos que procurar a lealdade um dos outros. Nós precisamos ser leais ao que Jesus plantou no teu coração. Eu sempre falo, todo mundo carrega algo aqui, todo mundo carrega uma unção, nem colocou lá embaixo. Nós precisamos chegar no encontro com Deus carregando uma unção diferenciada, mas essa unção não é simplesmente para você, nossa, agora eu tenho o dom de curar, Jesus. Não é para isso. O dom de cura é para você tocar na vida de alguém e falar, Jesus quer curar você, não é para te exaltar, é para exaltar o nome daquele que te deu vida. Então nós precisamos ser leais a isso, ser leal ao que Jesus colocou na tua vida, ser leal uns aos outros. Realmente ter esse tempo de mesa, e é no tempo de mesa, não é simplesmente escrachando todo mundo na frente de todo mundo, não, chega no secreto. Fala, queridão, não dá para ser assim. Não podemos viver assim, e crescer junto, e ser moldado junto. É entender que nós somos um corpo, você faz parte de um corpo, você não é um câncer, você é parte, você é uma célula viva nesse corpo. Você não é um acessório. Nós vamos abraçar as pessoas através da sua vida, nós vamos amar pessoas através da sua vida. Está vendo esses frutos aqui? É esse corpo que vai abraçar todos eles, é esse corpo que vai colher todos eles, é esse corpo que está plantando todos os dias. Estamos quase lá. Último ponto. Precisamos ser uma igreja curável. Porque o tempo de mesa vai nos demonstrar que nós precisamos cuidar um dos outros, se suportar uns aos outros. A lealdade vai fazer que a gente mantenha na mesma visão, vai manter a gente dentro dos trilhos, vai manter a gente no mesmo propósito. Quando você começar a pensar em desviar, você vai chamar alguém e falar assim, cara, eu estou pecando nisso. Ou quando você vê que tem uma pessoa se perdendo, a gente vai chegar junto e vai abraçar essa pessoa e colocá-la nos trilhos de novamente. E agora uma igreja que cura. Como eu falei, eu gosto de escutar histórias. E Deus tem colocado pessoas desse jeito, que odeiam a igreja.
E muitas vezes são pessoas que participaram no nosso meio. São pessoas que participaram de uma igreja. Quando nós entendemos que Jesus chega e fala para Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, ele não estava falando sobre uma areia, ele não estava falando sobre algo que poderia se diluir com a primeira tempestade, sobre essa rocha, é algo sólido, é algo profundo. Jesus não colocou essa igreja aqui para ser rasa. Nós temos uma raiz de 40 anos. 40, né? Errei a conta, não. 45? 45. 45, estamos chegando lá nos 50. Mas nós estamos enraizados numa história, porque pessoas foram leais a uma visão lá atrás, foram enviados para cá. Mas uma igreja que é firmada na rocha, ela não se abala. Nós passamos pela pandemia, nós passamos por 45 anos de história, nós permanecemos de pé. Nós temos uma visão, nós estamos caminhando para um algo novo. Jesus tem derramado algo novo aqui, ao ponto de a gente conseguir gerar uma outra igreja em outro lugar. Deus tem preparado um novo tempo para essa igreja também. Você está sendo preparado para esse tempo. Então, não alicerce a sua vida em coisa rasa, em coisa que pode se dissolver. Fixa o teu ministério, fixa a tua célula na rocha. Assim como a igreja foi estabelecida na rocha. Então, quando Jesus trouxe na vida de Pedro, nós passamos exatamente sobre tudo isso, as tempestades, o tempo de crise, o tempo de, nossa, vamos ser perseguidos, vamos fechar o templo. E mesmo assim permanecemos de pé hoje aqui. E talvez, eu não sei, algumas pessoas eu conheço, algumas pessoas a gente conversa, a gente tem tratado nisso. Mas, como eu falei, o mesmo corpo que é usado para abraçar, é o mesmo corpo que é usado para ferir pessoas, não porque quer, mas é porque igrejas são feitas de pessoas. A igreja, o que a igreja é no contexto? A igreja são pessoas que foram encontradas por Jesus, que se reúnem para adorar o nome daquele que as salvou. Então, quando a gente é salvo, quando a gente é curado, quando a gente é tratado, nós chamamos outra pessoa para fazer parte desse meio, para passar pelo mesmo processo. Isso é a igreja. O livro de Atos traz isso. As pessoas foram se consolidando dia após dia, as pessoas foram chegando dia após dia. Por quê? Porque a pessoa era impactada pelo amor, era impactada por uma história, ela era impactada por Jesus Cristo passando pela vida delas. Ela chegava e contava para outra pessoa, que contava para outra pessoa, que contava para outra pessoa. Elas iam se agregando a isso. A IBNJ, tem muitas pessoas que chegam aqui machucadas com pastores, machucadas com outros ministérios, machucadas com a igreja. E eu aprendi isso há pouco tempo. Mas o contrário de ilusão, de desilusão, é ilusão. Então, assim, se você nunca foi desiludido pela igreja, você é um iludido. E a partir do momento que você é desiludido pela igreja, Jesus trata o teu coração e te apresenta a verdadeira igreja de Cristo. Então eu não sei qual que é a tua história em relação à igreja, mas aqui nós estamos criando uma cultura de cura. Nós estamos aqui criando uma cultura de, ei, nós queremos te amar. Ei, nós estamos aqui para cuidar de você. Que possamos realmente ser essa igreja que constrói um alicerce em cima da rocha e ama as pessoas e cura elas. Júlia. Uma igreja que carrega uns aos outros, que suporta uns aos outros, que cura as feridas uns dos outros. Então que a gente possa viver o romper no amor, nós precisamos entender esses processos. É uma igreja que não desperdiça, nós somos uma igreja de relacionamentos. Não é simplesmente de domingo. Existe uma música mega velha, detalhe que ela é tão velha que nem no YouTube, os primórdios do YouTube não tem ela. Mas eu escutava ela, que era assim, eu quero bem mais do que quarta, domingo e enfim. Eu quero a esperança de tuas promessas em mim. Nós precisamos ter um tempo além da célula, nós precisamos cuidar uns dos outros além da célula.
Não é simplesmente, abraça a pessoa que está do teu lado agora, e saia daqui com 50 abraços, e a pessoa está lá, moada no canto. A pessoa tem um brilho próprio, aquele dia ela está moada, a gente não para. Eu falei, você está bem? Eu estou, não, estou bem. Não, realmente, você está bem. Olha na bulica dos olhos dela e fala assim, ei, você está bem? Estou sentindo que você está meio apagadinho hoje, o que está acontecendo? Então, eu não sei qual que é o teu histórico com a igreja. Eu não sei quais são as suas mágoas com a igreja. Mas nós, IBNJ, nós, Igreja Batista Nova Jerusalém, vamos ser uma igreja que cura. Eu não sei se um pastor te amaldiçoou, não sei se um líder te desprezou, não sei se você se sentiu abandonado, eu não sei se você se sentiu largado, eu não sei qual que é o teu histórico com a igreja. Eu sei que aqui nós estamos criando essa cultura de cura. Aqui nós queremos cuidar do teu coração. Aqui não é simplesmente falar de amor, é viver o amor de uma forma extraordinária. Eu vejo grandes ministérios aí fora, que os caras são extraordinários e fluem de uma maneira extraordinária. Eu falo assim, Jesus, eu quero isso para mim. E daí Jesus chega e fala assim, filhão, que igreja você quer ser? Porque eu faço parte dessa igreja. Eu faço parte da IBNJ. Eu faço parte desse rebanho. Então eu não sei, você que está chegando, você que está nos visitando, você que está assistindo, eu não sei quais são as suas tristezas. Mas nós estamos aqui para te abraçar. Nós estamos aqui para ser uma igreja que cura. E eu estou falando para o corpo, para a família. Porque talvez em algum momento da sua trajetória na IBNJ você se sentiu abandonado. E nós queremos romper em amor, nós queremos cuidar dos de casa. Eu queria que você ficasse de pé agora. Você entende que Jesus tem ministrado no teu coração sobre o romper em amor? Jesus tem ministrado no nosso coração que precisamos buscar o primeiro amor, precisamos servir uns aos outros. Mas nesse tempo eu queria que você olhasse para dentro do teu coração. E eu queria que você pedisse para Jesus, Jesus, olha para dentro de mim e mostra o que eu preciso. Eu preciso buscar, eu preciso me entregar mais para os outros, Deus. E ter um tempo de mesa com os outros e me preocupar mais com os outros e amar aos outros. O segundo questionamento é, você tem sido leal à nossa igreja, não como uma questão de religiosidade, mas a questão de você tem sido leal com você mesmo, porque você faz parte desse corpo. E o terceiro questionamento no teu coração que eu queria que você fizesse é, em algum momento, eu fui ferido por essa igreja? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou,
cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Jesus quer fazer algo extraordinário na sua vida hoje. Eu vou chamar a equipe pastoral aqui na frente. Rodrigo, vem aqui. Jesus quer destravar teu coração nessa noite. Jesus quer trazer algo diferente na sua vida nessa noite. Os nossos ministros estão aqui. E Jesus colocou algo no meu coração agora, que um apelo que eu vou fazer para você é simples. Mas eu queria que você viesse aqui na frente, está toda a igreja de olho fechado. Mas o primeiro apelo é, você já se sentiu abandonado, já se sentiu sozinho na IBNJ? Na nossa igreja, você que está aqui, não se sente parte desse corpo. Eu queria que você, em nome de Jesus, viesse aqui na frente, que nós queremos te abraçar. Enquanto as meninas continuam cantando aqui, eu queria que você realmente se sentisse abraçado. Você se sentiu sozinho em algum momento? Esse é um tempo de cura na tua vida. Esse é um tempo de transformação. Nós estamos realmente rompendo em amor, e realmente Deus hoje, Jesus quer trazer uma cura na tua vida. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve que ir no meio da multidão simplesmente para tocar Jesus. Hoje é você que precisa vir até a frente. E nós queremos te abraçar, e nós queremos falar que você é importante nas nossas vidas, você é especial das nossas vidas, e nós vamos abraçar você. Tanto que eu trabalhei, tanto que eu me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar o meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Jesus, queremos realmente, Pai, viver um novo tempo na nossa igreja, Pai. Pai, que possamos realmente viver algo extraordinário nesse tempo, Papai. Então, Senhor, vai sondando cada coração aqui, Pai. Em nome de Jesus, que todo espírito de abandono caia por terra, Pai. Em nome de Jesus. Pai, toda orfandade caia por terra, Pai. Em nome de Jesus.
Pai, que possamos crescer. Pai, nós somos um corpo, nós pertencemos a um corpo, Deus, e vamos caminhar junto em cima disso. Nós temos uma palavra de crescimento, o Senhor tem derramado amor sobre a nossa igreja, Pai. Jesus, nos encontra nessa noite, papai. Oh, Deus. Tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Neemias capítulo 4 começa a relatar sobre a reconstrução dos muros. E Sanbalat e Tobias começam a zombar desse povo. E Sanbalat e Tobias começam a desonrar esse povo. Falando, pode uma raposa simplesmente soprar e esse muro vai cair. E eles pararam a construção, se reagruparam, começaram a ver os pontos fracos da construção do muro. E falaram, e começaram assim, a gente vai começar a andar em duplas. Enquanto um constrói, o outro fica de guarda. E quando o outro ficar de guarda, um constrói. Isso nos demonstra que a gente precisa andar em unidade. E Jesus revela nesse tempo, você que tem carregado um peso que não é seu, você que tem carregado um peso que não é seu, você precisa pedir perdão para alguém nessa noite. Se você quiser abrir isso, beleza, você abre, trabalha nisso, a gente tem um tempo junto. Mas nós precisamos realmente viver esse tempo de perdão e de cura. Nós somos um corpo precisa ser jogado fora, trabalhado, reconstruído. Jesus tem desconstruído a gente para construir no padrão dele. Então, se você tem alguém que você precisa pedir perdão, se você sabe de alguém que realmente não gosta de você nessa igreja, eu queria que você desafiar o teu coração, e em nome de Jesus, você procure essa pessoa e abrace ela. Talvez você não queira falar nada para ela, mas que você procure essa pessoa e abrace ela em nome de Jesus. Porque nós somos uma família precisa de cura, e uma família precisa desse tempo de restauração. Então, em nome de Jesus, sai do teu lugar e procure alguém e abrace essa pessoa, em nome de Jesus. E se ela não está aqui nessa noite, eu queria que você procurasse os nossos ministros aqui, abraçasse e falasse. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Pai, em nome de Jesus. Pai, venha sondando os cada meus coração, esforços Deus, em nome de não Jesus. compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a desfrutar. E para a gente encerrar agora, nós estamos em casa, nós estamos sobre a mesa. Eu queria que você procurasse alguém que normalmente não é do seu convívio familiar, que não é da sua célula. Eu queria que você procurasse alguém e abraçasse essa pessoa e orasse com ela. Rapidinho, vai. Vamos, gente! Como família! Eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Eu tô vendo gente sozinha ainda. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E
Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Pai, Carrego o nome da família. Senhor, como um corpo, como uma família, Pai, que possamos realmente viver esse tempo de maturidade, Pai. Pai, que possamos viver um tempo novo, um tempo extraordinário, Pai querido Deus, Senhor, da Tua presença, Papai. Pai, que possamos ser realmente mais maduros, Pai. Que possamos realmente não ser tão frágeis no nosso amor, Pai. Em nome de Jesus, que possamos realmente viver um tempo extraordinário. Que possamos romper em amor, Pai. Que possamos impactar esse bairro, Deus, com a Tua palavra, com esse amor que está sendo derramado aqui nessa noite. Esse amor que está sendo transbordado nessa noite, Papai. Pai, que o nosso coração possa voltar a chorar pelos perdidos, Deus. Que o nosso coração possa voltar a ser entregue, Pai querido Deus, diante da Tua casa, Pai. E, Senhor, nos mantém nessa visão de amar a Ti e manifestar o Teu amor e salvação a todos em todo o mundo, Pai. Pai, em nome de Jesus, que possamos realmente viver esse novo tempo. Esse tempo, Pai querido Deus, que vamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, nos transbordar, nos entregar uns aos outros, Pai. E não simplesmente, Senhor, viver de palavras vazias, mas de um relacionamento profundo, um relacionamento saudável, Deus. Pai, em nome de Jesus, que possamos parar de viver nesse tempo, Pai querido, de fofoca no meio do Teu povo, Pai, de falatório no meio do Teu povo, Deus, e que, Pai, possamos criar a cultura da cura, a cultura da mesa, a cultura do amor em BNJ, Pai. Senhor, nos leva para esse tempo, nos leva para esse nível de entrega, Papai. Oh, Deus, derrama amor sobre as nossas vidas, Deus. Pai, venha derramar, Pai querido Deus, o Teu amor sobre cada vida aqui, Deus. Pai, o dom de misericórdia não foi cessado, Deus. O dom de fé não foi cessado nesses tempos, Pai. Oh, Deus, então usa a cada filho Teu. E, Pai, que possamos romper, que possamos ser imparáveis, que nenhuma tempestade nos pause. Que nenhuma dificuldade, que nenhuma barreira, que nenhuma desavença no meio do povo atrapalhe o Teu mover, Deus. E, Pai, nos leva a um novo nível de entrega e de maturidade, Deus. Que possamos ser maduros, Senhor, que possamos não ter um amor frágil. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.